ele se assemelha ao Holocausto. O cárcere é apenas tipo um depósito humano. Antiquado, atrasado, caótico na sua gestão e, em alguns casos, nós temos verdadeiras masmorras medievais. Você vai conviver com essa miséria, que as pessoas estão sendo torturadas, isso precisa estar sempre visível para as pessoas. A chibata fala mais do que a cartilha. Só vai criando mais raiva dentro da pessoa, ou tá preso igual um bicho dentro de um monte de grade dessa, sem ter direito a nada. Os números revelam o tamanho do caos do sistema prisional. Segundo o último levantamento do Conselho Nacional de Justiça, são pouco mais de 700 mil presos no Brasil, que já ultrapassou a Rússia e hoje é o terceiro maior em número de encarcerados no mundo. Fica atrás apenas dos Estados Unidos e da China. A capacidade corresponde à metade, cerca de 350 mil. Na contramão dos primeiros colocados nesse ranking, a população carcerária no país cresce no ritmo de 7% ao ano e pode chegar a 1 milhão até 2022. De acordo com esse estudo, em 2075, a média será de 1 preso para cada 10 brasileiros. Realmente precária, eu diria desastrosa, para não usar um termo mais impactante, que é vergonhosa. Uma superlotação já é uma situação de tortura. Uma máquina de triturar gente. O sistema prisional brasileiro é algo que é feito exatamente para esse fim. É um depósito de gente, um depósito mal feito, mal administrado. Eles são enterrados vivos atrás desses muros altos. A sociedade ignora e desconhece o que acontece ali dentro. Um sistema que é fruto da desigualdade social, como o próprio Papa Francisco descreveu em visita a um presídio em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. No encontro com homens e mulheres que cumprem pena na unidade prisional, o pontífice afirmou: Jesus quer levantar todos vocês sempre. Esta certeza nos mobiliza a trabalhar. Essa é uma certeza que nos mobiliza a trabalhar pela nossa dignidade. Não é o mesmo que exclusão. Reclusão não é o mesmo que exclusão. No Brasil, segundo o levantamento do Ministério da Justiça, 2 em cada 3 detentos são negros. Metade da população carcerária não frequentou ou possui ensino fundamental incompleto. E cerca de 56% são jovens, com idades entre 18 e 29 anos. Se todos fossem aqui fossem um milionário, um bilionário, não estava aqui não. Se você vê a proporção entre incluídos socialmente e excluídos, ela é evidentemente evidenciadora, ela evidencia com toda clareza uma situação desse tipo. Ela é o retrato da exclusão social, ele é o retrato da miséria, ele é o retrato do preconceito. Um policial de manhã, ele não faz a barba, olha para o espelho e fala assim: que lindo dia para prender negros pobres. Não é assim. A seletividade, ela usa critérios que a gente tem que entender. O primeiro critério da seletividade é onde ocorre o fato crime. De quem falamos? De pessoas pobres. Não falamos de pessoas de classe média ou de classe média alta ou das elites. Falamos aqui realmente dessas camadas mais populares. São pessoas semi-analfabetas, pessoas que mal sabem escrever o seu nome. Lhe discriminava, que nem foi dito aqui, por eu ser negro, muitas das vezes achava por eu morar numa favela, por eu morar num bairro que era perigoso, eu achava que eu também fazia a mesma parte daquelas pessoas que estavam ali. Eu não tinha um meio de oportunidade, não tinha uma chance de oportunidade. Se Deus ele não tocar no ser humano aqui dentro e lá fora, o ser humano vai sair pior do que já é daqui de dentro. Em vez de ele matar uma pessoa, ele vai matar 10. Em vez de ele roubar uma pessoa, ele vai roubar 1000. O sistema carcerário ele está sucateado, não se investe porque não se consideram pessoas. Considera-se um lixo social produzido que ninguém quer. Para mostrar essa realidade, a nossa equipe percorreu 6 estados do país. Imagens e depoimentos que reproduzem o cenário de caos no sistema carcerário brasileiro.
João Pessoa, Paraíba, nós estamos no presídio Flósculo da Nóbrega, mais conhecido como Presídio do Roger, que é o nome dado ao bairro que fica em volta dessa unidade prisional aqui na capital da Paraíba. Hoje, o presídio tem capacidade para em torno de 500 presos, mas abriga 1.279. A grande maioria é de presos provisórios, ou seja, aqueles que ainda não foram julgados e não receberam a sentença. A partir de agora, nós vamos cruzar o que os próprios detentos chamam de fronteira, para mostrar para vocês como é a realidade atrás das grades aqui em João Pessoa, na Paraíba. Logo na entrada, grades e agentes fortemente armados. Um grupo de detentos parece andar livremente pela área externa do presídio. Eles são os responsáveis pela faxina, manutenção e cozinha. Todos escolhidos a dedo pela direção da unidade. Além de preparar as refeições dos presos, passam um dia cuidando da limpeza e da conservação do prédio. No que parece ser uma cela, uma sala de aula. Muitos estão aqui dando os primeiros passos na escola. Mais do que aprender, aproveitam esse momento para sair do confinamento. Aqui ele já pega outro lado diferente, ali fica uma aglomeração e aqui ele já fica mais solto. A nossa presença desperta neles a vontade de falar. Expressam pelas palavras a revolta com o tratamento que recebem na unidade. O desabafo de quem se sente excluído e esquecido pela sociedade. E a justiça esquece nós aqui dentro, que é de fora. A gente próprio daqui mesmo que esquece nós daqui. A justiça aqui é falha, não tem como na sociedade fica uma pessoa diferente, não. Ao lado da sala de aula, a primeira ala LGBT do sistema carcerário brasileiro. Um espaço criado pela direção do presídio para evitar que os presos sejam vítimas de violência e discriminação. As condições não são muito diferentes dos demais. Parte dorme em colchões no chão e outra em camas de cimento, divididos nas chamadas caxangas. Tudo adaptado a uma cela. Ele é feito no fogão, ó, ligado na energia, ó. O fogão, tá vendo o risco que a gente tem? Ó, a pedra, como é a pedra? É um fogão à base de energia. Esse é um fogão para cozinhar todas as comidas. Onde nós faz um arroz refogado, ó, que é nós mesmo faz. É parte elétrica então aí, né? Da parte elétrica. Ó, o feijão. Nosso feijão. Fala que paga a comida. Tá vendo o feijão? Essa comida vem por quem? Não, essa comida eles pagam crua. Aqui, ó, tá vendo? A unidade dá pra vocês, é isso? É, 12 pacotes de fubá, um pacote de feijão. O vaso é solto, moço, o vaso, ó. Arriscado de quebrar e torar. Tá. É, a gente senta com medo. Nós senta com medo tão grande, nós senta a quebrar. Aqui a torneira, ó. Um banho de sol de um preso normal, o homem no caso. O homem, ele passa o quê? Meia hora, 40 minutos no banho de sol. Se soltar LGBT, são 15 minutos. Enquanto os presos normal vão na terça e na quinta, a LGBT só vai na terça e passa 15 minutos. Em um dos colchões encontramos um preso. Ele passa o dia inteiro assim. Há 7 meses, espera por uma cirurgia. Quanto tempo você está esperando? 7 meses. 7 meses? Já passou pelo médico? Como é que foi? Só o tema aqui, mas até agora não me chamaram não. Até agora não me chamaram não. Mas marcaram a cirurgia? Ainda não? Ainda não. Como é que tem sido? Dor demais e agonia, e a gente chama o enfermeiro só vem com remédio e leva pro médico. Né? Pra passar a dor um pouquinho só? É, aí desde que eu tô sentindo Mas dor, passa o efeito do remédio? Passa não. Não passa? Passa não. Porque dói demais aqui. Mas o que te fala? Fala nada não, manda voltar pra pavilhão com remédio e só já. Você passa o dia todo deitado aí? Deitado. Por causa da dor? Por causa da dor, que é dor muito forte. É apêndice? É. Apêndice. Suporou? É? Suporou o apêndice, é isso? Foi, botou pra fora pra poder botar pra mim sobreviver.
no mesmo corredor, a ala chamada Seguro do Seguro. Presos que não são aceitos por nenhum outro pavilhão do presídio. A capacidade é para 60 detentos. Hoje são 160, todos amontoados, dividindo pequenos espaços separados por lençóis. Muitos são obrigados a dormir em redes, pendurados no telhado. Tem que sair andando, pisando nas mãos para não pisar. E à noite, quando a gente sai aqui, tem que ter muito cuidado, porque é muito deitado aqui. Isso aqui fica tudo cheio, tudo dormindo. Aqui mesmo, pessoal? Sim, Deita aqui? chão, dorme geral. Deita aqui no aí, chão. Sim. Por enquanto, de dia é andada, mas é caminho. Mas de noite é todo mundo dormindo. Não tem espaço para todo mundo. Aí por isso que o povo foi lá para cima também, né? Tem alguns que vão lá pra cima. E risco de ter um curto-circuito e pegar fogo. Tá, a rede elétrica aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa é a rede elétrica. E aqui liga tudo. Liga a televisão. Liga tudo. Ventilador. Esse daqui é o quê? É a tomada. Isso é uma tomada. Essa é a tomada. Essa é a tomada. Só tem que trabalhar com a mente, né? Ter fé, muito fé em Deus. Em Nossa Maria Aparecida, né? Se não tiver fé em Deus, em Aparecida, nos nossos outros santos, protetor, nós não... Tem muitos aqui que endoidam. Vou dizer pra vocês. Tem uns aqui que não aguentam. Aqui a gente tem uma divisória e eles separam para que as pessoas, os detentos, possam se acomodar. Que daria para em torno de 5 a 6 pessoas. Hoje estão vivendo 2, mas a gente viu o caso lá atrás em que vivem 6 no espaço bem mais apertado. Daí eles têm que dividir 2 colchões, 5 ou 6 pessoas, inclusive colocam as redes para que um possa também dormir no alto. A gente vai ter uma ideia de um pouco dessa situação que eles passam aqui nesse pavilhão no presídio do Roger, vindo aqui para o banheiro. Aqui é o banheiro, 160 detentos dividem todos os dias. Aqui nós temos o que é coletado de lixo durante a manhã, depois vai ser colocado lá para fora, né? E aqui a gente tem as latrinas, vasos sanitários, onde os presos também acabam se revezando. Aqui usam também para estender as roupas, toalhas. E aqui é onde tomam banho, é nesse tanque aqui que os presos tomam banho. Como não tem espaço para todo mundo, 30 deles acabam dormindo aqui em cima, é isso, né, gente? Aqui, ó, 30 deles acabam dormindo aqui em cima, no teto mesmo, na laje do banheiro e também nessas redes que são colocadas e eles próprios que fazem essas redes. Como é que funciona aqui para que vocês possam utilizar o banheiro? Tanta gente aqui, 160 no dia todo, como é que faz? 3, 4 aqui dentro, aqui usando aqui, o resto tem que ficar esperando. Vocês estão vendo aqui esse banheiro aqui desocupado agora? Porque vocês estão aqui. Mas aqui é 10, 20 homens toda hora, o dia todo. Revezando o dia Revezando o dia todo, a noite toda. Aqui nesse quadrado aqui, ó. 18. Tem uma rede aqui, ó. Nós pendura a rede aí pros tetos. Aqui ficam quantos? É 16. 6 aqui. Seis aqui, 6 aqui. A rede nós bota aqui nesse outro quadrado aí, ó. Pronto. É o que fecha aí os 18. Que o Roger é a casa de tortura. Ainda bem que tem gente aqui dos direitos humanos que tá vendo que é realidade. Com a tatuagem, só dele ver a tatuagem, ele raspou de faca e mandou o cara tirar 15 dias de isolado. Não é que a cicatriz aqui, ó. A pessoa pensa que a tatuagem é por cima da cicatriz, mas que fica uma faca de 12 assim. Mas por quê? Por causa desse negócio aí. Tatuagem. Porque fez a tatuagem dentro do presídio, aí ele raspou de faca e disse que não é pra fazer tatuagem dentro do presídio. Tô 15 dias isolado ainda. Não tem nenhuma janela de saída de circulação de ar, só tem aquela entrada lá. O sentimento de abandono e descaso é o mesmo de quem cumpre pena nos pavilhões ocupados por presos de uma das facções reconhecidas pela direção da unidade, a Al-Qaeda. Se pagar por uma coisa que você fez já é ruim, imagina que você não fez, né? Não era pra estar aí, né? Qual a primeira coisa que vai fazer na missão? Trabalhar, né?
A comida que paga aqui é só comida de água e sal, né? Arroz cozinhado só, não tem sabor nenhum, o pão. Depois que tirou da sacola aqui, botou pra dentro, fica uma pedra, não tem nem como comer. O café amargo parece que... Mostra o pão. Ah, o pão. Ó, o cafezinho. Esse é o que vem de café. O café, meu amigo, café é só óleo e pó, cheio de óleo. A panela que ele cozinha a sopa é o mesmo que ele faz o café também, né? Que tá mais tempo fica na cama. E aí que tá chegando agora, vai pro chão. Aí os tempos quando um da cama vai pra rua e vai pra cama de volta. Essa aqui a cadeia não muda, só muda o estado, né? A hora e o tempo. Acho que umas 300 pessoas, 300, 400, né? Que tem cadeia vencida, tem provisório que nem era pra estar aqui. Pra você ver que eu tenho 2 mandados de prisão e eu estando preso no Espírito Santo, consta que eu tô fugitivo ainda e eu estando preso aqui na Paraíba. Se fosse escutar todos aqui, de 160 que tem aqui, não ficaria 50. O resto todinho teria direito. Uns transferidos e outros para liberdade. É devido à quantidade de processos, né? É devido à carência de uma melhor estrutura que possa atender a essa demanda, né? Apesar de todo o esforço, ainda há a necessidade de uma melhor estrutura. Nós temos a consciência que a maior responsabilidade é do judiciário. É comum a gente perceber, às vezes, quando uma pessoa é atingida, num ente de casa ou ela própria, reclamar da justiça quando solta, ou quando prende demais se estiver do outro lado. Toda sentença hoje é uma sentença de morte, né? Uma sentença, destinar uma pessoa a cumprir prisões nessas condições, ela tem ali um significado de morte. Aquela pessoa tem uma probabilidade razoável de morrer. Em outro pavilhão do Roger ficam os presos da facção rival, que auto se denomina Estados Unidos. Eles ficam trancados a maior parte do dia, não podem se misturar aos da Al-Qaeda. Até o banho de sol é separado, o que gera reclamações frequentes e uma disciplina mais rígida da direção. Eu sei, não tem mais em qualquer momento, se o senhor não vê, a minha obrigação, a direção não vê, né? A direção vê e a direção cobra, dos dois lados. Eu cobro aqui dos dois lados, tanto daqui e de lá. Vocês sabem bem disso aqui. Neste pavilhão, o lado mais sombrio do presídio. 3 celas do castigo. Detentos acusados de mau comportamento e que passam até 15 dias isolados, convivendo com ratos e a total escuridão. Em outra ala, presos que não podem se misturar a mais ninguém da unidade. E o reconhecimento, uma espécie de adaptação de quem chega e é avaliado pela direção antes de ser encaminhado a um dos pavilhões. A Paraíba, ela está entre os estados proporcionalmente que tem encarceramento em massa. É uma política clara que existe no âmbito nacional de encarcerar. Na regra, realmente as unidades prisionais brasileiras, elas qualificam verdadeira ofensa aos direitos humanos, aos direitos básicos de qualquer pessoa. Chega até a ser revoltante. Muitas das pessoas que muitas vezes criticam esse tipo de postura nossa, nunca foram a nenhum presídio ver. E o dia que tiverem um familiar seu colocado atrás das grades, vão se recriminar por terem dito muitas vezes coisas que efetivamente não condizem com o tratamento necessário. No Rio de Janeiro, um dos maiores complexos do país, o de Bangu, soma atualmente cerca de 27 mil detentos, divididos em várias unidades. Aqui também há denúncias de maus tratos, situação que se repete em todo o estado, segundo a Defensoria Pública. 2 vezes por mês, uma equipe visita os presídios. A vistoria começou em 2004 e já encontrou inúmeros casos de violação aos direitos humanos. Batia na parede, saía barata. E os presos relatam que convivem com ratos e uma sujeira, a gente sempre vê sujeira, é muita comida, como a comida vem estragada, vem imprópria para consumo, é desperdiçado um grande número de quentinhas. E o lixo não é recolhido com a frequência necessária, então fica sempre acumulado dentro da cela ou perto da cela. A gente encontra condições totalmente subhumanas em todos os presídios que a gente vistoria.
A cada inspeção, a Defensoria elabora um relatório, apontando as irregularidades e cobrando providências das autoridades competentes, em especial da Secretaria da Administração Penitenciária. Também a partir dessas informações, entra com ações na Justiça, só que na prática... A gente tem várias decisões que não estão sendo cumpridas. Posso dar de exemplo a decisão do banho de sol, que a gente conseguiu uma decisão que a lei determina que cada preso tenha o direito de 1 hora de banho de sol fora da cela, ou seja, em lugar adequado à prática de exercício físico. Nós temos uma decisão nesse sentido desde junho do ano passado e até hoje a gente não consegue executar. Em Lusiânia, estado de Goiás, a denúncia é de uma mãe revoltada com a situação enfrentada pelo filho e o sobrinho no centro de prisão provisória, para onde são levados os presos detidos em delegacias à espera do julgamento. Eu já corri de rato, tem altas ratazanas, rato bem enorme lá dentro, junto com os presos, porque lá dentro é um chiqueiro. Como é que é a cela lá dentro? A cela lá dentro, elas são todas pequenininhas, com vários presos dentro da mesma cela. O banheiro, eu não tenho nem como explicar que tipo de banheiro é aquele para o senhor, sabe? Mas aquilo ali é uma tremenda de humilhação para quem nunca passou por ali. Aquela comida que eles comem, a marmita ali, aquilo ali não é comida para dar para o ser humano, não. A senhora já viu o que eles oferecem? O que tem a comida? A comida é uma lavagem, me desculpa de falar assim, mas é a verdade. O arroz é cru. Praticamente cru, o feijão não vem mais porque diz que aumentou. A carne que eles põem lá para eles é um mingau de frango. Não tem mais nada na comida. Meu filho, ele dorme no chão. É porque eles lá, para dormir numa cama, eles têm que pagar por ela. É R$200, R$250. Nós estamos aqui fora, nós não temos condições não, senhor. Nós somos pobres, sabe? Eles estão presos ali porque são besta, mas eles são gente, eles não são animal. Eles jogam spray de pimenta na cara dos presos só por brincadeira, eles soltam bomba lá dentro por brincadeira. Na verdade, assim, a última resposta do governo perante a violência é o encarceramento. Só que não funciona. Em Aparecida de Goiânia, o diretor da Casa de Prisão Provisória, que abriga cerca de 2.200 presos, entre homens e mulheres, reconhece que a superlotação é um desafio a ser vencido. A unidade faz parte do complexo que, em 1996, ganhou destaque nacional com a rebelião liderada por Leonardo Pareja. O sistema carcerário como um todo no país está um pouco que defasado. Há muitas críticas e poucas providências, pouca vontade de ajudar. Homens e mulheres também dividem espaço entre as unidades da Penitenciária Agrícola Silvio Hall de Moura, em Santarém, oeste do Pará. São quase 650 internos. Com a construção de uma nova unidade feminina, parte das presas foi transferida provisoriamente para uma capela. O diretor da unidade afirma que, mesmo com as reformas feitas nos últimos meses, o presídio sofre com a superpopulação carcerária. A gente tem uma lotação aí já ultrapassada, mesmo após as reformas que foram feitas, a capacidade já esgotou e já passou cerca de 20%. No sul do Brasil, uma prática já condenada pela Justiça, mas que continua sendo utilizada para a detenção de presos. Em Florianópolis, pouco mais de 200 vivem dentro de containers, instalados há mais de 10 anos no Centro de Observação e Triagem do Complexo Penitenciário. No fim de 2015, o Poder Judiciário determinou a interdição dessa ala, classificada de masmorra pelo Ministério Público. Mas a Secretaria de Justiça e Cidadania pediu mais tempo para cumprir a decisão. Desde então, a situação continua a mesma. Toda a estrutura é cercada por grades. O único contato com os presos é feito de cima, inclusive o atendimento da pastoral carcerária. O banho de sol ocorre em pequenos espaços. A sensação é que os detentos passam o dia enjaulados. A superlotação aqui, ó. Superlotação. Em São Paulo, que possui hoje a maior população carcerária do Brasil, com pouco mais de 220 mil detentos, outro grave problema do sistema prisional, que contribui para a superlotação, o de presos provisórios. Em todo o país são quase 250 mil pessoas que ainda aguardam julgamento.
O número corresponde a cerca de 40% do total de encarcerados. Que jamais viram juiz, que ficam meses, às vezes anos, na prisão sem ter culpa formada. Essa é uma situação que atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana, que é o pilar fundamental do Estado democrático de direito. As pessoas presas provisoriamente, segundo diz a Constituição, elas são presumidamente inocentes, correto? Você pode falar que os presos que deveriam estar no CDP são presos inocentes, ainda não foram julgados. Veja o paradoxo, os presos inocentes estão submetidos a condições prisionais notadamente piores do que os presos condenados. Presídio só serve para punir e castigar a pessoa e deformá-lo socialmente, psicologicamente e fisicamente. É o caso do Centro de Detenção Provisória, o CDP de Pinheiros, que fica na zona oeste da capital paulista. O complexo é formado por 4 unidades prisionais, total de 6.000 detentos, o triplo da capacidade de 2.056 presos. Recebemos autorização para visitar o CDP3. São cerca de 1.500 detentos em um espaço feito para acomodar no máximo 560. No raio 3, a situação mais tranquila que encontramos. Pouco mais de 150 internos, entre ex-policiais, ex-militares, políticos e réus com nível superior. Já nos raios 1 e 2, o retrato do sistema carcerário, cada um deles entre 450 e 500 detentos. Na cela para 12 pessoas, vivem até 40. A água vem assim, ó. Aí, ó. Já não tem mais água, ó. Já não tem mais água. Agora aqui só lá com as 2 horas da tarde, meio-dia e pouco. A medicação do preso aqui, ó. A medicação, só paracetamol. Paracetamol, só. Só mais isso. nada. Pode olhar que deve estar já até vencido a remédio validade, vencido. A alimentação da casa que vai ser Tá furunco. É uma peste de furunco. Devido a essa comida aí, entendeu? Então é muita intoxicação nas pessoas, os caras ficam tudo cheio de ferida e doenças aí. Quando o Estado prende alguém, ele tira o direito à liberdade da pessoa. Os outros direitos o Estado não pode tirar, ele tem que manter esses direitos. E o direito à saúde é um direito que todo ser humano tem, mas que em muitos casos dentro das prisões eles não são respeitados. Em época que a comida vem gelada, vem com um bicho dentro da comida, muitas vezes. Eu já vi rato quando não vem borracha, quando não vem vidro, nós encontramos um vidro. Ontem mesmo ele achou um pedacinho de borracha dentro do feijão. Isso aí se passar mais meia hora zero. A unidade em si é uma porcaria, é um depósito de preso. Em questão de pessoas aqui que estão com situação boa para ir embora, tipo semiaberto, condicional, RA, induto natalino, aqui não funciona nada. Tem pessoas aqui que estão com a cadeia vencida já faz mais de 2 meses. E tá aí, ó, tá aí mofando na cadeia. O que a gente ouve muito deles é que eles não têm advogados particulares. Talvez menos de 10% dos presos aqui do CDP que a gente visitou tem esses advogados. Isso faz com que a grande massa de presos que estão lá colocados no sistema precisem de um defensor público para defender os direitos deles uma vez que eles estão encarcerados. Porque o sujeito é retirado do convívio da sociedade, é colocado num lugar semelhante a uma jaula, né? Pior até do que para animais. E o que eles se queixam muito para nós e queriam falar para a equipe da TV Aparecida é que não há mais nenhum advogado que possa atender os pedidos deles no curso do processo penal. Entre ficar numa cela em que 30, 40 pessoas se acumulam e tem que revezar porque não tem espaço para dormir, porque nessa cela só cabe 5, ficar sofrendo violências de todo tipo, sexuais, agressões, diária e cotidianamente, sem ter direitos básicos respeitados, sinceramente, muitos de nós, inclusive eu, preferia não viver. O sistema carcerário brasileiro é revelador desse fenômeno, dessa doença social. A cada dia aumenta, quando a sua finalidade, seu papel seria recuperar, ressocializar. É triste, mas a gente vê uma relação entre tempo de segregação e quantidade de dentes. A gente vê isso nitidamente, né? Se a pessoa está mais tempo dentro do sistema penitenciário, ela tende a estar com menos dentes. Possamos conversar a relatar fatos inesperados
pois com a chave do poema vai bem no coração do tema e abre o cadeado. É de partir o coração, não dá pra ver na escuridão, a dor da desilusão que acaba com muita gente. Tira o livro da estante, tá? Cada um com sua carga, pode passar. É muita regra para pouco mundo. E eu, como um deletado dos bons relatos sociais, fico lá no finalzinho das páginas sujas dos jornais. País dos poucos beneficiados, acha que eu me confundo? Mas me perguntaram, cadê a Mercedes-Benz? Não tem? É vagabundo, onde cidadão trabalhador, por não ter um diploma de doutor, é humilhado neste mundo. Não restou nem 2 segundos. Dizem lá ver o sujimundo, vamos botar dentro da viatura. Olha o cabelão, sandália na mão, buraco na blusa. E o abuso de poder, que a sociedade de olho fechado nem vê, tá confiscado. Mesmo eu estando com razão, o povo vai dizer amigão, fica de bico fechado. Por causa do sol, lábios rachados, a pele escura, sofrendo sem culpa, olhos desacatos. Eu pergunto, que mundo é esse? Que corpo é esse? Que vida é essa? É o mal que temos e que eu acho terror, falta de Deus, de amor, mas que para muitos é problema pequeno, mas não importando a classe ou a cor. Sofreremos a mesma dor de maneira diferente, seja católico ou crente ou da religião que for, ateu ou credor, com ódio ao amor, sendo ele fraco ou forte, vindo do sul ou do norte, pois isto é o que copia a dor do ator, do escritor, do inventor, desses rascunhos citados que fala passado e presente e deixa nas mãos dessa gente um futuro humanizado. Só penso em mudar, mas não tem condições não. É que... Um lugar desse aqui não tem como o cara mudar não. Tem não. A mídia passa uma coisa, dizendo que é mordomia, mas não é. A mordomia que tem aqui é o quê? Tiro, muita pisa e humilhação. O homem e a mulher presos, eles não são mais pessoas. Eles não são mais cidadãos para o Estado brasileiro e nem para a sociedade brasileira. Investimentos, né, para aumentar o número de vagas, eles têm que existir. E eles têm que fazer parte do contexto, né, do orçamento do próprio Estado. Ou o Estado brasileiro vai repensar essa situação, ou essas estruturas prisionais que estão por aí, vai chegar um momento em que elas vão ser destruídas. O Estado, por si só, é incapaz de resolver o problema carcerário. O gasto com cada detento em presídios estaduais é de R$ 21 mil por ano, média de R$ 1.750 por mês. Nos últimos 2 anos, o governo federal repassou aos estados R$ 1 bilhão, dinheiro que deveria ser investido nas unidades prisionais. No entanto, a maior parte dele foi destinada à construção de novas vagas e não na melhoria das que já existem. O diretor do Instituto de Defensores de Direitos Humanos faz as contas e comprova que este não é o melhor caminho para resolver os graves problemas do sistema carcerário. Nós chegamos a aberrações. Por exemplo, manter presa uma pessoa por um furto de R$40, manter presa uma pessoa por um furto de um chinelo, que inclusive chegou ao caso do Supremo Tribunal Federal julgar recentemente, um furto de havaianas, né? Furto de bombons, são chamados ladrões de galinhas, né? Quer dizer, o custo para manter encarcerada essa pessoa por um dia supera o valor do dano que ela provocou com a sua conduta. O modelo que vem sendo adotado no Brasil nos últimos anos é o da cogestão, quando o Estado transfere para a iniciativa privada todos os serviços, incluindo a segurança, e fica responsável apenas pela administração da unidade prisional. Um dos pioneiros é Santa Catarina. Visitamos 2 penitenciárias que já adotaram o sistema, que por muitos também é chamado de privatização. Uma delas fica em Joinville. De cara, o contraste com o presídio regional Jackson dos Santos, ainda sob responsabilidade do Estado.
problemas enfrentados são os mesmos. A maneira como você vai administrar esses problemas que faz a diferença. As diferenças ficam ainda mais evidentes quando entramos na penitenciária. Todas as alas são separadas por grades. Os agentes têm pouco contato com os presos. Ambulatório médico, farmácia, enfermaria, posto odontológico e até leitos isolados para os detentos com tuberculose. Um pouco mais adiante, biblioteca e salas de aula. Neste outro setor, fábricas que oferecem vagas de trabalho para a população carcerária. Os internos recebem salário pelos serviços prestados. Parte do dinheiro vai para a família. Além disso, a cada 3 dias trabalhados, um dia a menos na pena. Já quem estuda também tem direito à remissão, um dia a cada 12 horas de frequência escolar. Porque isso aqui é um meio da gente também estar ajudando a família lá fora, né? Para a ressocialização nossa também, né? Que é uma grande oportunidade. Hoje nós estamos aqui, tá trabalhando, tá fazendo um curso, né? Tá tocando esse meio que a gente está pagando aqui, né? No estado a gente não tem uma outra unidade prisional que tem as mesmas possibilidades e as mesmas condições que oferecem para nós aqui, né? Totalmente diferente o sistema. Aqui também foi implantado o projeto de leitura. O preso tem até 30 dias para ler uma obra. Depois apresenta uma resenha que é avaliada por uma comissão. Cada livro possibilita a remissão de 4 dias de pena. O limite é de 12 por ano, ou seja, 48 dias. Isso tem feito com que eles leiam muito. Em 2014 foram 1.500 obras, em 2015 mais 1.500 obras lidas. Os detentos estão se apegando à leitura e estão escrevendo, significa que eles estão desenvolvendo a escrita e a contação de histórias. Isso resultou num novo projeto, que é um projeto de oficina literária na penitenciária, porque o presídio não tem estrutura para isso ainda. Então, são detentos que, através de uma editora, da editora Giostre de São Paulo, estão fazendo imersões literárias de criação literária. Hoje são 484 presos em regime fechado e 160 no semiaberto. O número não ultrapassa a capacidade. A reincidência nesse modelo, segundo o Estado, também é bem menor se comparada à média nacional. Que a gente tem um contrato firmado com um número específico de internos, e também a gente tem uma portaria do juiz corregedor, Dr. João Marcos, que limita o número de internos nessa unidade. A gente tem estudos feitos para o nosso setor jurídico aqui, comparado com o país, que hoje a reincidência é de 80%, nesta unidade é de 20%. Eu acredito que aqui na penitenciária, assim, ainda a gente pode dizer que eles não têm muitas reivindicações, muitas reclamações, né? Diferente de outras unidades que a gente já conhece. Em Itajaí, visitamos outra penitenciária administrada em parceria com a mesma empresa. O modelo não muda muito. O que diferencia é que aqui os agentes monitoram os presos de cima, apoiados por grades. A disciplina é rígida. Os detentos devem andar por uma faixa no meio dos corredores. Muitos deles com algemas nos pés e nas mãos. Ao contrário de Joinville, aqui alguns dos internos que estavam no banho de sol manifestaram à nossa equipe a insatisfação com o tratamento dado pela direção. Em relação às despesas, o gasto com preso é de R$ 3.400 por mês, enquanto nos presídios estaduais a média é de R$ 2.100. A principal crítica feita ao modelo de cogestão é a chamada mercantilização do sistema. Quanto mais pessoas encarceradas, maior o lucro da empresa contratada. A questão é de gestão e não de parceria público-privada. Então, o sistema é público, deveria ser público e gerido exclusivamente pelo sistema público, com transparência e projetos concretos. Não trataria desse problema dogmaticamente, mas eu acho que, pelos estudos que nós tivemos, até o momento, economicamente, talvez não seja a melhor saída. Eu não vejo como um produto. Eu, conhecendo agora, gerindo uma unidade dessa, é que nem
ressalto a humanização do sistema. Aqui você trata os internos como indivíduos. Você beneficia eles com o trabalho, eles começam a se tornar úteis novamente para a sociedade. Ele não vai se tornar um comércio isso. Há uma estabilidade. No entanto que todas as unidades quase todas elas estão com 100% a mais do que a capacidade. A pastoral carcerária, enquanto coordenação nacional, tem uma posição definida, ela não aprova esse tipo de atividade, nem os presídios privatizados, nem os de cogestão. A privatização, entre muitas situações que nós encontramos dentro das unidades privatizadas, é o fato de os presos serem muitas vezes usados como mercadoria. Alguém está lucrando em cima da liberdade das pessoas. Muitas vezes, até o próprio parlamento, eu fui deputado e senti isso na pele, ele é levado a aprovar certas situações de elevação de pena sem nenhum propósito, desequilibrando o sistema, para atender a um reclamo social, a um momento passional, onde se tenta encontrar uma saída e se encontra a saída mais simples possível. Olha, vamos elevar a pena para que esse tipo de delito seja coibido com mais rigor. Errado. Este clamor social levou o Congresso a discutir a proposta que reduz a maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos. Se aprovado, os menores infratores, que hoje cumprem medidas socioeducativas, vão aumentar ainda mais as estatísticas da população carcerária. A nossa juventude, ainda uma vez, vive uma tragédia. De um lado, a possibilidade de ser exterminada nesse genocídio juvenil que acontece no país, porque a maioria das vítimas da violência são de jovens até 29 anos, como diz o mapa da violência, ou do encarceramento de massa. Passam esse tempo que deviam estar na escola, que deviam estar amadurecendo, passam no cárcere trancafiados. E muitos ali não têm expectativa de futuro, não têm expectativa do presente e acabam sendo ceifados a vida presente e também uma vida para o futuro. A infância atrás das grades. Ao menor que comete algum tipo de delito, que neste caso é chamado de ato infracional, a Justiça aplica medidas socioeducativas. Dependendo do crime, o jovem pode cumprir um período de internação. Não é muito diferente do que acontece nas cadeias e presídios. Só que aqui, eles têm a chance sim de mudar a própria história e conquistar o bem mais precioso para quem vive nessas celas: a liberdade. Mas este é um longo caminho que começa pela família. Minha mãe nunca veio aqui. Você nunca recebeu a visita da família? Não tem nem previdade para quando vai ver. Muitas mães ou os pais, a maioria é mais a mãe, né? Chega e muitas das vezes ela revela e diz assim: eu perdi o controle, eu não tenho mais o controle, o Estado precisa me ajudar. Esses meninos precisam de amor, eles não precisam de violência. Eles precisam de um amor tão grande, às vezes, e a própria família que não sabe amar os seus próprios filhos. Falta de amor, né? É falta de carinho, é falta de cuidado, é essa presença da mãe, essa presença do pai, que em alguns casos, eu digo que a maioria, eles não tiveram essa presença dessa figura materna. E a falta da família, muitas vezes, é amenizada pelo carinho e a atenção dos agentes da pastoral carcerária. A gente conversa com eles normalmente, como vai conversando com outras pessoas, né? E para ele, e para mim, eles são, primeira coisa, eles são meus irmãos. No estado do Pará são 13 unidades como esta de Santarém. Ao todo são cerca de 470 internos entre meninos e meninas. Aqui os menores submetidos à medida de internação têm aulas, oficinas, atividades físicas, cursos profissionalizantes e acompanhamento médico e psicológico. São avaliados de mês a mês. Só entra se o juiz assim determina. Cumpre-se uma sentença de internação. E essa sentença ela vai de 6 até 3 anos. Ela não vem definida, né? Porque vai depender do comportamento dele, do desenvolvimento dele dentro da unidade. A maior parte do dia, no entanto, eles passam dentro das celas. Garotos de 13 a 18 anos, vivendo a realidade do cárcere.
Pai, é muito ruim aqui. O Tati entra aí, começa a bater na gente. A gente vive que nem um cachorro aqui, mano. Não, banho com a lágrima dele, chora demais. Quer ir pra casa. Porque tem 5 meses que ele não vê a mãe dele. Aí quando eu era pequeno, tinha 5 anos, usava droga, me dava droga, o pai me dava droga. Para alguns, a unidade foi uma forma de se proteger do mundo lá fora. A maioria que passou aqui já tá debaixo da terra. Podia estar morto já, muitos saíram daqui e já morreram. Tem colegas? É o nome do Binho ali que morreu pouco dia. Chegado o meu de lá de Altamira também morreu. Quantos anos ele tinha? Tinha uns 17, 18 eu acho que ele tinha. Se eu não tivesse caído aqui dentro, eu ia continuar fazendo a mesma coisa aqui dentro. Continuar roubando, fazendo mal até encontrar o meu lá fora. Podia até morrer, né? Uhum. Aí Deus... Não, eu botei de lá dentro lá que é pra ele aprender. Mas entre tantas infâncias interrompidas, uma chama atenção. Esta é a segunda passagem deste menor pela casa. O tamanho e a idade impressionam. Apenas 13 anos e muitos sonhos pela frente. Eu já vi que cadeia não é pra mim, não. Sou muito novo ainda, tô estragando a minha infância. Quero sair daqui, eu só quero mudar mesmo. Tem algum sonho? Tenho mesmo. Qual o sonho que você Quero ser doutor. Doutor? Médico? Quero salvar a vida das pessoas. O que é a vida pra você? O que é a vida pra você? A vida pra mim, a vida é uma beleza. Mas não atrás de uma grade. É igual aquele ditado, a vida é bela, mas não atrás de uma cena. A gente tem que trazer uma segurança para ele, mostrar para eles que nem tudo está perdido, que o tempo que eles estão passando aqui é uma oportunidade que Deus dá para eles olharem, verem o erro e tentar sair de cabeça erguida para ser uma nova criatura. Você vê em alguns, sim, você vê às vezes em alguns, no rosto de alguns, perversidade, né? Você vê maldade. Mas quando você consegue observar que tem uma coisa boa, aí você tem que puxar aquilo que ele tem de bom. Porque as coisas ruins, muita gente já faz esse favor de pegar, né? A sociedade já faz o favor de falar isso, que tu é ruim, que tu não presta, que tu não vai dar certo. Então, quando você vê uma coisa boa, você tem que puxar. Puxa essa coisa boa que tu vai ver o quanto de coisas maravilhosas que essas pessoas podem fazer. Isso é gratificante. Quem passou por aqui e voltou para o convívio da família, procura retomar a vida de onde parou. Recomeçar, agora, ao lado de quem mais ama. É um orgulho grande, é uma felicidade, é uma alegria. A alegria maior mesmo foi quando eu soube que ele ia sair daqui mesmo já. E quando ele saiu, ele sempre falava, agora eu só quero trabalhar, vou trabalhar e como sempre. A vida do crime não compensa não, é só ilusão mesmo, olha. Não trabalho. Uma amizade mesmo. Não tem nada pra fazer, fugir da escola só pra estar aprontando na rua. Vamos tentar imaginar que aquele menino lá no semáforo que está pedindo esmola, menino de 12, 13 anos, ou que está vendendo uma bala, um chiclete. Aquele menino, ele não é visto como vítima de violência enquanto ali está. Embora ele já seja ali exposto como vítima de violência no sinaleiro, pedindo esmola, vendendo uma bugiganga qualquer. Mas ele não é visto como vítima de violência. Ele faz parte de uma população que não é protegida pelo sistema de prevenção da violência, vamos pensar assim. Entretanto, se esse mesmo menino pega uma faca, um revólver, enfim, alguma arma, simula que está portando alguma arma e toma a bolsa de uma motorista, aí parece que a sociedade viu que existe violência. A Justiça também aplica tratamento diferenciado aos chamados loucos infratores, até hoje invisíveis aos olhos da sociedade. A pessoa com transtornos mentais que comete um delito recebe um tratamento diferenciado da Justiça na aplicação da pena. Pela lei, não há privação da liberdade. Atestado o estado de incapacidade mental, ela é encaminhada para um hospital de custódia para tratamento, medida de segurança que vai de 1 a 3 anos. Aqui, eles não são chamados de presos, e sim de pacientes. Em vez de celas, são leitos, onde são acompanhados de perto por uma equipe de especialistas até o retorno ao convívio social. O preso, ele tem discernimento. O preso sabe o que ele está fazendo. O preso tem discernimento para escovar dente, para tomar banho, para conversar. O paciente não.
O paciente tem que estar toda hora, vai para o banho, vai fazer uma atividade. Hoje o paciente tem duas situações gravíssimas inerentes a ele. A ociosidade e a falta de higiene. No Hospital de Custódia de Florianópolis, em Santa Catarina, são em torno de 80 pacientes. A unidade possui médicos, psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Os internos participam de atividades escolares e físicas, terapias e oficinas, uma delas de artesanato. Juliano, de aluno, passou a dar aulas no CRAS, o Centro de Referência e Assistência Social. Eu penso em fazer um curso de pintura, desenhar uns quadros bonitos, fazer uns desenhos, tem que saber desenhar para ficar bom. Ver transformar de um retalho, transformar num tapete, transformar num cachecol, de um canudinho de revista, de uma revista velha, de um jornal velho, transformar num cesto. Então isso é muito importante para eles. O diretor afirma que o Hospital de Custódia é muito diferente dos antigos manicômios judiciários. Mesmo assim, tanto um quanto o outro são questionados, já que uma lei de 2001, que promoveu a reforma psiquiátrica no Brasil, determinou o fechamento desses estabelecimentos. O problema, segundo Márcio, é que muitos pacientes, mesmo com laudo comprovando que estão aptos a retornar ao convívio social, permanecem internados por falta de alternativas. A maioria dos laudos de sanidade mental que sai do Hospital de Custódia sai como tratamento ambulatorial, ou seja, ele ser tratado na rede. Mas, por diversas situações, ele acaba não fazendo esse acompanhamento externo. O juiz, por garantia, sugere que ele venha para o Hospital de Custódia, até o Hospital de Custódia conseguir reinserir ele. A mesma lei de 2001 priorizou o tratamento ambulatorial das pessoas com transtornos mentais. Foi o que fez o promotor de justiça de Goiânia, Haroldo Caetano, ao criar em 2006 o Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator, o PAILI, iniciativa inédita no Brasil, que é ligada à Secretaria Estadual da Saúde. Pessoas que outrora eram largadas, depositadas, abandonadas em prisões, passassem a ser acolhidas pela rede de saúde. A reincidência dentro do programa é muito pequena, é muito baixa, em torno de 4%, 5%. E em 10 anos de funcionamento, com mais de 500 pessoas acompanhadas, nós tivemos apenas 2 episódios de crimes graves praticados por pacientes do programa. No estado de Goiás, o PAILI acompanha atualmente cerca de 240 pacientes em 77 municípios. Todos estão cadastrados no escritório em Goiânia e são visitados regularmente pela equipe técnica, seja na casa da família ou em leitos do Sistema Único de Saúde. Atendimento feito até o cumprimento da medida de segurança. Visa com isso permitir que a pessoa volte ao convívio social, sem reincidir no ato infracional. Aquilo que fala que o louco é perigoso, eu acho que nós temos que desconstruir isso, tanto para a família, como para a sociedade, para a maioria das pessoas. A loucura não tem cura, mas ela tem controle, ela tem tratamento. E a gente acredita que essa pessoa assistida, ela não venha a cometer um novo delito. Mas Brasil afora, ainda há casos de total desrespeito à lei quando se trata de loucos infratores. Na visita ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, encontramos em um dos raios pessoas em medida de segurança, misturadas aos presos comuns. É absurdo, é impensável a gente imaginar que hoje em São Paulo existem pacientes psiquiátricos, portanto esses que estão cumprindo a chamada medida de segurança, enfiados dentro do sistema de encarceramento. Essa é uma situação esdrúxula, absurda, e o Estado jamais poderia pegar pacientes psiquiátricos e colocar ali. Quando você tem um corpo torturado, você não pode dizer simplesmente a essa pessoa, vamos rezar e pedir força a Deus. Você precisa demonstrar o amor de Deus a essa pessoa, sendo concretamente solidário no sofrimento da pessoa, ajudando-a a superar, né? E cobrando das instâncias, cobrando do Estado uma postura onde se trata o ser humano como gente.
lembro dos meus filhos lá fora, sinto vazio. Eu não queria que meu filho me visse nessa situação, mas estou pagando pelo que eu fiz. A liberdade é boa, mas a família ainda é mais importante do que a liberdade. A falta de liberdade só não é maior do que a da própria família para muitos presos que estão confinados à vida no cárcere. Eu tenho saudade da minha mãe. Só da minha mãe e dos meus pais que tá. Vem. Eu só veio 2 vezes que ela entrou, depois que eu fui preso, entrou em depressão. Mesmo contrariando o que diz a lei penal, os familiares também acabam pagando pelo erro daqueles que estão presos. É a chamada transcendência da pena. Em torno de cada pessoa presa existam pelo menos 5, que é uma mãe, um pai, um avô, uma tia, um irmão, uma irmã. E essas pessoas, elas vivem permanentemente, elas respiram permanentemente a situação da prisão. O medo, a humilhação quando vão visitar, o tratamento desumano que lhe é dispensado. A nossa Constituição fala que a pena não deve passar da pessoa do condenado, né? Eu acho que a Constituição está mentindo, porque a pena, infelizmente, ela passa. Tanto que agora algumas pessoas falam, antigamente falava-se em transcendência da pena, hoje fala-se em buscar a transcendência mínima da pena. O sofrimento é compartilhado dentro e fora das celas, e a humilhação começa muitas vezes antes mesmo de entrar na unidade prisional. Quinta-feira é dia de visita aqui no Complexo Penitenciário de Jericinó, em Bangu. Centenas de familiares chegaram ontem à noite e formam essa imensa fila que dobra o quarteirão. Muitos deles passaram a madrugada aqui, esperando, garantindo lugar para entrar no presídio e visitar os seus parentes. Alguns têm senha, outros não. Os que não têm, ficam para lá, para o fim da fila. E todos trazem sacolas com mantimentos para entregar aos detentos que estão aqui dentro da unidade prisional. São centenas de pessoas que vêm de várias cidades do estado. Chegam em ônibus e vans. A maioria parece querer esconder o rosto. O medo é que sejam identificadas na comunidade onde moram ou que o parente lá dentro sofra represálias. O dia de visita em Bangu muda completamente a rotina da comunidade que fica em volta do complexo de Jericinó. As ruas se transformam em um verdadeiro comércio. Mercadinhos, bancas e ambulantes vendem de tudo, principalmente comida e cigarro. Tem até um kit pronto. Pousadas fazem promoções para quem preferiu dormir por aqui e garantir um lugar melhor na fila. Depois de horas de espera, começam a entrar. Antes passam por um detector de metais e pela guarita. Tudo que leva em bolsas e sacolas é revistado pelos agentes. Esta é a primeira vez que Catherine vem visitar o sobrinho, mas já sabe bem o que vai ter que enfrentar. É muito triste e humilhante. É isso que eu considero. Eu acho assim, as pessoas que estão lá dentro, elas precisam sim pagar pelo erro que cometeram. Elas cometeram um erro, não foram os familiares que cometeram. E na maioria das vezes nós somos tratados como eles. Discriminação há em todo sentido, né? Porque as pessoas te veem com os maus olhos. As pessoas falam como se você fosse quem cometeu o delito. Tem sido causa de várias rebeliões, de gente padecer e de família ser necessário entrar no próprio crime organizado para poder manter o chamado aqui em São Paulo, Jumbo, mandar um Sedex com alimentação, ou levar lá mesmo, alimentação e kit higiene para as pessoas. Existe hoje até algumas lojas no Brasil que já fabricam todo o kit higiene e o jumbo para a família comprar e levar para o presídio, sabendo que é necessário que o Estado não está negando. Então tem um comércio já que se cria cada vez mais no Brasil, se fortalece para que as famílias absorvam esse material e conduzam para o presídio. Em São Paulo, a situação não é muito diferente. Na frente do Centro de Detenção Provisória, o CDP de Pinheiros, é fácil reconhecer os familiares. Por exigência da direção, todos estão vestidos com roupas da mesma cor. Alguns, para não serem identificados como parentes de presos, trocam de roupa na calçada mesmo, debaixo de uma lona improvisada. Todos nós pagamos a pena.
porque a gente está pagando a pena 2 vezes. Primeiro é por eles, porque a gente está sofrendo ali junto com eles, tem que se sacrificar, aquilo que você não tem, o seu tempo, toda a sua vida para isso, fora o sentimento do coração. E além disso, a gente tem que pagar a pena porque a gente tem que aguentar coisas aqui que eles pensam. Eu acho que eles pensam assim, o bandido tá aqui, mas a família toda é. Você não ter parente para te visitar é muito triste. Não só pelo fato de você trazer comida, mas é o fato de uma palavra amiga, um conforto. Saudade da família, arrependimento também, na maioria das vezes. Por que é que eu fui fazer isso? Eu não precisava disso. É o que mais a gente ouve aqui, eu não precisava disso. A presença da família é o que mais mexe com o sentimento de todo mundo aqui dentro. Meu maior sonho parece, mas é hora que eu sair daqui e abraçar meus 4 filhos. Já imaginou essa imagem? Já. E como é que foi? Na verdade, todas as noites eu penso, né? Eu brinco com o pessoal lá na cela, né? O pessoal brinca. Eu falo assim, hoje é meu último dia aqui. Eles até dão risada. Falam, todo dia. Não, eu vou embora hoje. Vai vir o alvará. Eu falo, vou abraçar meus filhos. É a primeira coisa que vem. O que você vai dizer a eles? Que eu amo. Nos outros estados que visitamos, a sensação é a mesma. Em Santarém, no Pará, egressos, aqueles que já cumpriram a pena, falam do sofrimento de não ter a família por perto. Mesmo assim, alguns preferiam até poupar os parentes do constrangimento. Eu preferia que a minha família não me visitasse, porque eu vi o sofrimento de familiares de outros detentos, então eu preferia que a minha família não fosse me visitar. Mesmo assim, eles iam, estavam presentes, mas eu nunca quis. Na unidade feminina da Penitenciária Agrícola Silvio Hall de Moura, outra dificuldade enfrentada pelas presas para ver a família durante o período de reclusão. É que a minha família ela é muito humilde, entendeu? Não tem condições financeiras de vir me visitar aqui. Não é daqui de Santarém? Não, eu moro em outra cidade. Aí não tem condições de vir me visitar. A maior tempo eu passo aqui, né? Vivo como o sistema me dá, né? Na falta daqueles que velem, daqueles que cuidem por eles, eles sentem mais indignidade, sentem mais excluídos porque não tem um apoio familiar. E o apoio familiar, muitas vezes, também é coibido de ir à casa penal por conta do vexame que eles sentem. A melhor forma deles se recuperar é quando a família ainda está apoiando. E quando não está apoiando, fica mais difícil para ele voltar à sociedade. As mulheres dos presos, as mães dos presos, esposas e mães, digo para você que padece tanto ou muito mais do que quem está preso. Em Joinville, Santa Catarina, a penitenciária industrial, que poderia ser um exemplo no modelo de cogestão com o Estado, ainda utiliza a chamada revista vexatória com os familiares dos presos. Esse a gente é obrigado até porque está encontrando muita coisa. Já está em licitação, foi lançado, agora a licitação está só aguardando que houve um recurso nessa licitação para aquisição de scanners corporais para evitar essa revista vexatória. Mas até a gente ter esses scanners corporais é necessária essa revista vexatória. Imagina que uma pessoa vai trabalhar diariamente com revista vexatória. Isso não faz bem, porque você está ofendendo a dignidade do outro, amando, né, do Estado, e isso te traz assim, sentimentos que não são bons. E a família passa por essa situação muito degradante e acaba pagando uma pena que não deve. Faz 7 anos e meio que eu não vejo minha família, né? Então... Não recebe visita? Não, nunca tive visita todo esse tempo e... Então eu acho que o problema maior é a saudade, aonde que traz, tipo assim, a doença pra gente, né? Eu já perdi uma filha para doação, hoje ela tem 8 anos, né? Madeline. Outra filha que eu tive na prisão também, na outra prisão minha, que tem 9 anos, e tem um filho de 17 anos. Desde que eu tô presa, 10 anos ele tá convivendo sozinho nas ruas.
Foi vivendo essa experiência que Rosemary, a Rose, decidiu agir. Viu o ex-marido, pai de 3 dos seus 4 filhos, ser preso. Só um ano depois, passou a visitar o ex-companheiro na cadeia, num gesto de solidariedade. Foi quando sentiu que estava na hora de estender a mão para quem tanto precisava de ajuda. No fim de 2012, fundou o Grupo de Assistência a Mães, Esposas e Familiares dos Apenados da Paraíba, o Ame a Pessoa. Eu, por ser familiar de preso, eu senti na pele o sofrimento e o descumprimento das leis em relação a nós familiares. Toda aquela situação de desumanidade que o familiar sofre. Isso foi o forte, foi o ponto X, o máximo, para me dizer que eu precisava fazer alguma coisa. Não só por mim, mas por todos aqueles que passavam a mesma coisa que eu passava. Primeiro, abandonar é a família. A sociedade, ela não enxerga nada disso porque está muito longe deles. Eles se sentem muito afastados dessa realidade que é aqui o cárcere. O cárcere, na verdade, deveria ser um cárcere aberto para que a sociedade enxergasse o que eles estão vivendo lá dentro, né? Quem garante que um sobrinho, um neto, um tio, um irmão, uma mãe, quem garante que alguém da nossa família não seja vítima de uma injustiça e caia nessa realidade da prisão? Sobre as denúncias feitas pelos presos no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, e pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a nossa equipe procurou a Secretaria da Administração Penitenciária dos 2 estados, mas nenhuma delas quis gravar a entrevista. A pessoa tem que tomar consciência de que ela prejudicou a sociedade, de que ela agrediu um irmão, uma irmã. E ela tem que estar disposta a reconhecer o seu erro e dizer, não, eu devo pagar por isso, mas eu devo também me corrigir, porque eu não posso ficar o resto da minha vida apenas como um peso morto da sociedade. Eu tenho o direito de voltar à sociedade, de ser um cidadão, uma cidadã, de voltar a construir, ajudar a construir esse país. Toda pessoa é maior do que o seu erro. Então, se ele errou e está voltando para a sociedade, pagou o seu erro e vai ter essa oportunidade. Nós precisamos vencer os preconceitos, superar esses preconceitos. O Papa Francisco nos convida a ser uma igreja hospital de campo, uma igreja em saída. Não aquela instituição fossilizada, rígida, rigorosa, como se fosse a casa somente dos perfeitos, mas uma casa, um hospital de campo aberto, sobretudo às pessoas sofridas, às pessoas feridas. E os presos são pessoas feridas. Mas enquanto você estiver dentro do sistema preso, vai ser uma jornada na sua vida, só que uma hora vai acabar e os portões vão se abrir. E você vai voltar para a sociedade e você aqui vai escolher ou vai seguir pelo caminho do crime ou pelo caminho da paz e da vida, entendeu? Mas com certeza, se o mundo, quando eu chegar lá fora, o mundo, eu falo o mundo, nem a sociedade, no mundo inteiro, não me dê oportunidade, eu vou fazer a minha própria oportunidade. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Lincoln e Juscelino são a prova de que é possível sobreviver às atrocidades do cárcere e dar um novo rumo à vida fora da prisão. Dentro de um presídio, lá nada pode. Lá você não pode sorrir, está feliz por estar preso, você não pode chorar porque está
como eu vou dizer para você, está trazendo infelicidade para os irmãozinhos que estão na cadeia, ou demonstrar alegria, está muito feliz para estar preso. Ou seja, lá é um inferno onde a gente vive, está vivo lá. Foi um mundo totalmente estranho, né? Foi um impacto gigante, né? Tu conviver com pessoas que tu nunca viu, até um certo ponto eu também era preconceituoso e achar que aquilo também nunca ia acontecer comigo. Preso em 2005 e condenado a 25 anos e 4 meses de prisão, Lincoln foi solto depois de 7 anos, 27 dias e 12 horas. Isso mesmo, o tempo exato em que ficou na cadeia, como ele próprio faz questão de contar. Nesse período, recebeu da juíza corregedora a grande oportunidade que fez dele uma nova pessoa. Eu saí de 7 dias, que é a saída temporária. Ela me autorizou a sair, ficar 7 dias. Foi em novembro. Quando eu voltei, eu estou chegando na penitenciária, ela estava fazendo uma inspeção surpresa e o agente chegou e me jogou na cela. Meio que me empurrou, eu já sabia o nome dela, porque eu já estava com esse pedido, eu sabia qual era a juíza que estava julgando. Ela mandou abrir a cela e perguntou se eles tinham me batido. Eu falei que não, mas que estava bastante afim. Aí ela falou assim, não, então tá, se já que não te bateram, eu vou seguir meu caminho. Eu falei para ela, eu posso fazer uma pergunta para a senhora? Aí ela assim fala, eu falei para ela, a senhora acredita que alguém aqui nesse lugar muda? E se muda, como? Ela disse, não, eu acredito. Pelo estudo ou pelo trabalho as pessoas mudam. Aí eu perguntei para ela, então por que a senhora não assinou meu pedido, já que está 4 meses na mesa da senhora, para me poder cursar minha faculdade? E a senhora não assina. Ela olhou para mim e falou assim, não, você já ganhou. Eu acabo de autorizar a sua saída. Só que eu não acreditei, né? Eu pedi para ela fazer mais uma pergunta. Aí ela disse, pode fazer. Eu falei para ela, a senhora é uma juíza, não entendo como falta de respeito. Ela disse, não. Quanto a palavra da senhora vale? Aí tinha umas 10 pessoas junto dela, ela disse, bem mais do que todas aqui. Dificuldades foram muitas. Quando eu cheguei na sala de aula, eu encontrei um agente que cuidava de mim. E no dia que ela mandou autorização, era uma segunda, ela disse que ia mandar segunda, eu perguntei para ele, minha autorização chegou? Ele disse assim, a única autorização que eu tenho aqui é para te espancar. E eu não saí aquele dia, eu saí na terça. E na terça eu encontrei ele. Dentro da sala de aula. Ele estava cursando, ele ficou branco. Ele falou assim, eu te conheço? Eu digo, acho que sim, né? Mas hoje se sente um vitorioso. Já passou na primeira fase da prova da Ordem dos Advogados do Brasil. O futuro? Eu penso em usar o direito para dar oportunidade a eles de sair daquela vida. Para Juscelino foram 2 anos e 1 mês na prisão, de um total de 10 anos de pena. Em uma das visitas do pai, a ideia que mudaria por completo o destino fora dos muros da cadeia. Certa vez meu pai foi me visitar uma vez e falou, poxa, você é tão inteligente para estar aqui dentro, se bem que fez coisa errada, merece estar aqui dentro. Fazer o quê? Por que você não tenta escrever um livro? Demorei 30 dias para escrever a primeira página. E depois disso, foi um, como diz outros, foi igual um sonho. As palavras eram reais, né? Porque não foi nada, o que eu coloquei no livro não foi nada inventado. Tudo, a rebelião, o sofrimento, o que a família passa dos detentos, o que os detentos passam lá dentro. O livro, O Outro Lado da Vida do Crime, vendeu milhares de exemplares. Juscelino também passou a dar palestras para contar a sua experiência no cárcere. Ele calcula que já foi ouvido por 40 mil pessoas. O caminho de volta à sociedade trilhou de mãos dadas com a família. Eu sou o que sou hoje devido à minha família, entende? Então eu tive um apoio, uma estrutura familiar. Então isso que eu peço para a família dos detentos, não abandonar eles lá dentro. Muito pelo contrário, apoiar eles, para eles, quando sair lá, tentar ser alguém na vida novamente, porque não é fácil. A discriminação é muito grande. Não devemos jogar uma pedra naqueles que já recebem chicotadas de tantas formas num presídio, mas chegar a eles exatamente com essa linguagem de Deus. Amor misericordioso. Eu estava na prisão e você me visitou. Jesus distinguiu bem. Deus, no Antigo Testamento, já nos ensinava isso. Uma coisa é o pecado, outra coisa é o pecador.